Mas, se quiser, pode iniciar, Maior. Tá joia. Obrigada, Moacir. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um URO Up to Date da SBU, Seccional Pernambuco. Eu sou Carolina Haruta, faço parte da equipe de uroginecologia do IMIP e serei a coordenadora do webinar de hoje. Antes de iniciarmos o evento, gostaria de agradecer ao Dr. Moacir Cavalcante, que é o presidente da SBU Pernambuco, e pela oportunidade de participar desse evento e também parabenizar pela iniciativa de manter as nossas reuniões científicas agora, no formato virtual, mas seguindo a tradição da SBU de confraternizar os seus associados sempre. E às telas, por sempre nos apoiar e incentivar os nossos eventos científicos. O tema de hoje é a síndrome da bexiga hiperativa e a hiperatividade detrusora neurogênica. Teremos a honra de receber o Dr. Geraldo Cavalcante, que é o professor adjunto da UFPE e também urologista do Hospital Universitário Oswaldo Cruz, que irá nos dar uma aula sobre bexiga hiperativa, como ter acesso aos tratamentos pelo SUS, e nos apresentará também 2 casos clínicos para serem discutidos. E teremos o prazer de receber as nossas orquídeas, as urologistas debatedoras, a doutora Regina Passes Nogueira, que é mestre em Ciências da Saúde pela UPE, é titular da Sociedade Brasileira de Urologia e preceptora do Programa de Fellow em Uroginecologia da Unidade de Disfunções do Assoalho Pélvico Feminino do IMIP. E a doutora Kari Anzols, que é mestre e doutora em Ciências Cirúrgicas pela UFRGS, Fellow em Urologia e Disfunções Miccionais pela McGill University e vice-presidente da SBU Rio Grande do Sul. Então, gostaria de passar agora a palavra para o Dr. Geraldo para iniciarmos a nossa aula. Obrigado, Carolina. Obrigado a todos. Obrigado ao Dr. Moacir pela oportunidade de estar aqui discutindo com vocês um assunto que eu acredito que vai ser muito interessante a partir de agora, uma oportunidade de oferecer aos nossos pacientes do SUS no estado de Pernambuco de um tratamento adequado para a bexiga hiperativa. Agradecer também às telas, por estar patrocinando essa iniciativa nossa aqui, essa reunião. Posso compartilhar, então? Bem, eu fui, como foi descrito, eu fui convidado para falar sobre o tratamento da bexiga hiperativa com as perspectivas pelo Sistema Único de Saúde do Estado de Pernambuco. Antes de mais nada, conforme a resolução 1595 do Conselho Federal de Medicina, eu aqui coloco que eu sou speaker do laboratório Astellas Pharma Brasil. Então, bexiga hiperativa seria a presença de urgência miccional, aquele desejo imperioso e inadiável de urinar. Pode estar associado a perdas de urina ou não, e normalmente também vem também associado com o aumento da frequência, tanto diurna quanto noturna. É importante nós colocarmos aqui que a bexiga hiperativa ela pode ser úmida, quando existe perdas urinárias associadas, mas ela pode também ser seca, apenas a presença de urgência miccional com ou sem o aumento da frequência, tanto diurna quanto noturna. E por que ocorre a bexiga hiperativa? Existem vários fatores que podem determinar essa condição clínica. Envelhecimento, disfunção do assoalho pélvico, obstrução infravesical, alterações neurológicas, de uma maneira geral. Tudo isso acarretando, ao que tudo indica, pelo menos a teoria atual, é que ocorre uma maior quantidade de estímulos aferentes que são captados pelas fibras, pelas terminações nervosas livres do urotélio, existe também aumento da concentração de ATP, aumento da liberação de acetilcolina pelas células da submucosa, todo esse efeito local, toda essa alteração química local ocasiona uma maior excitabilidade das fibras aferentes, que, consequentemente, vão chegar ao sistema nervoso central
ocasionando uma maior resposta, uma maior quantidade de efeitos de contrações involuntárias do detrusor, né? Que vão esses locais de maior excitabilidade vão ocasionar uma excitação generalizada e essa propagação então vai ocasionar as contrações involuntárias do detrusor. Tudo iniciando, portanto, com o aumento do estímulo, com o aumento da aferência, da excitabilidade da inervação aferência, da inervação aferente dos nervos sensoriais da bexiga. Então, vamos falar de bexiga hiperativa como fazendo parte de uma síndrome, né, que a gente pode considerar de sintomas do trato urinário inferior. Não é? É uma condição altamente prevalente no nosso meio também. Esse estudo aqui recente é o estudo epidemiológico maior que existe no nosso meio, que foi um estudo realizado por telefonemas, por ligações telefônicas em 5 grandes regiões metropolitanas do Brasil: Belém, Goiânia, Porto Alegre, São Paulo, Recife. E com isso conseguiram obter informações detalhadas de um pouco mais de 5.000 pacientes, tanto homens quanto mulheres. Não é? Então, aqui nesse gráfico inicial, nós podemos ver a prevalência de SUS, digamos, um SUS leve a moderado, que ocorre em menos da metade das vezes durante o dia desses pacientes. E no B, nós podemos observar queixas mais graves de luz. E o que nós observamos é que, tanto em homens quanto em mulheres, a partir dos 40 anos, o que nós observamos é que existem os sintomas tanto de armazenamento quanto de esvaziamento da bexiga, e que esses sintomas vão aumentando, tanto em intensidades menores quanto em intensidades maiores, vão aumentando com o avançar da idade. E nós observamos o quê? Quando nós distinguimos sintomas de armazenamento com sintomas de esvaziamento, nós observamos que tanto nos homens quanto nas mulheres, independente da intensidade dos sintomas, há uma prevalência maior de sintomas relacionados ao armazenamento vesical, como nós observamos aqui, tanto com intensidade menor quanto com intensidade maior. Os sintomas relacionados ao esvaziamento vesical pode acontecer também, principalmente em homens. Mulheres também, em alguns casos, mas é uma frequência mais rara do que o que a gente observa nos sintomas relacionados ao armazenamento. Então, sintomas relacionados com urgência miccional, aumento da frequência, tanto diurna quanto noturna, incontinência de urgência, têm sido os sintomas mais prevalentes, tanto na população masculina quanto na feminina, a partir dos 40 anos. Com relação àquela associação que a gente acha que nós achamos que seja uma associação forte entre bexiga hiperativa e a detecção pela urodinâmica de hiperatividade do detrusor, a gente observa que isso ocorre com mais frequência quando a bexiga hiperativa é úmida, ou seja, quando a paciente perde urina, né, associado aos sintomas de urgência. Principalmente nos homens, né? 90% dos homens apresentam essa hiperatividade, essa hiperatividade é detectada, mas só que nas mulheres apenas 60% delas apresentam, nós conseguimos identificar contrações involuntárias do detrusor na urodinâmica. Quando essa bexiga hiperativa não vem associada com perda urinária, podemos ver aqui que apenas 2/3 dos homens apresentam, nós conseguimos identificar contrações involuntárias. E nas mulheres, nem metade das mulheres nós conseguimos identificar. O que mostra que a presença da bexiga hiperativa deve ser encarada como uma condição clínica, não é? E a urodinâmica pode ou não confirmar a presença de contrações involuntárias do detrusor, mas que não necessariamente implica em que nós não devamos tratá-las de igual forma pela ausência dessas contrações involuntárias.
Então, qual seria o primeiro passo, né? Então, existem os guidelines da Associação Europeia de Urologia, da Associação Americana de Urologia e da ICS, em que eles são guidelines muito próximos com relação às suas recomendações, e o que mostra que o primeiro passo, na verdade, a primeira linha de tratamento, normalmente deve ser um tratamento conservador, não é? Uma restrição de líquidos, talvez, com tratamento comportamental, uma diminuição uma diminuição de certos líquidos que são mais irritantes para a bexiga, e o tratamento fisioterápico, que pode ser por cinesioterapia ou a eletroestimulação. Ao passo que, se houver falha, ou houver refratariedade ou intolerância a esse tratamento por algum motivo, então o tratamento medicamentoso oral, seja ele realizado por medicação antimuscarínica ou por agonista beta-3, ele deve ser iniciado, não é, nesses pacientes refratários. Com relação e se nesses casos, mesmo assim, após uma tentativa com uma dessas medicações e após uma tentativa com pelo menos 2 medicações, alguns recomendam, nós devemos iniciar um tratamento de terceira linha, que pode ser ou uma aplicação intradetrusora de toxina botulínica ou a neuromodulação sacral. Então, essa é a sequência de tratamento recomendado pela Associação Europeia de Urologia. A Associação Americana de Urologia, eles admitem a terapia comportamental como a primeira linha do tratamento, e já na primeira linha, podendo ser combinado com o tratamento farmacológico. Então, podemos iniciar, dependendo, eu acredito, da intensidade dos sintomas, nós podemos iniciar uma terapia comportamental associado ao tratamento farmacológico. O tratamento fisioterápico, pela Associação Americana, não tem sido ainda recomendado. Ou então, no caso, como segunda linha, considerando que o tratamento fisioterápico, o tratamento comportamental não melhorou, então inicia como segunda linha, da mesma forma que os europeus recomendam. Qual é o problema do tratamento medicamentoso, de maneira geral? É a persistência e a aderência dessas medicações, por vários motivos, quer queira efeitos colaterais, preço, a necessidade de se tomar uma medicação de forma contínua, enfim. Existem vários motivos que fazem com que a persistência e a aderência dessas medicações nesse estudo, por exemplo, que ele estudou ao longo de 1 ano, chegue a ser que varia de 12% a 38%. Segundo esse estudo, a mirabegrona esteve associado a uma melhor persistência e aderência do que os demais agentes antimuscarínicos no Reino Unido, como a darifenacina, a fesoterodina, a oxibutinina, a tolterodina, o trospium, não é? e a solifenacina. Qual o problema também nesses pacientes? Nós vimos pela prevalência que os pacientes idosos são pacientes que têm a maior prevalência de bexiga hiperativa e, consequentemente, maior necessidade de tratamento. Então, algo que todos nós devemos considerar que é já uma preocupação pelos geriatras, né, pela polifarmácia desses pacientes, com relação à escala de risco anticolinérgico. Existem várias medicações que fazem parte da prática e que têm diferentes indicações e que têm um efeito colinérgico. Então, a somação dessas medicações num determinado paciente poderá ocasionar um risco anticolinérgico e, consequentemente, complicações, principalmente com relação ao declínio cognitivo, já que a cognição é uma função colinérgica. Então, para nós termos uma ideia aqui, a oxibutinina, no caso, é considerado pela essa escala de risco anticolinérgico, que eu acredito que seja uma das mais utilizadas. Ela tem 3 pontos, ou seja, tem um significativo efeito anticolinérgico, não é? A tolterodina, que é outra medicação já definida nessa escala, ela também apresenta 2 pontos,
Então, isso deve ser colocado, essas medicações devem ser instituídas com parcimônia em pacientes idosos por conta dessa somação desse risco anticolinérgico. Tanto a AICS quanto a Associação Europeia de Urologia, eles recomendam que o uso da oxabutinina deve ser, em pacientes idosos, deve ser prescrito com parcimônia, com moderação e com a preocupação de estarem proporcionando esse risco. Com relação a isso, a esse perfil de pacientes idosos, então, esses pacientes idosos já com a função cognitiva alterada, também seria uma preocupação. Pacientes com função cognitiva alterada são frequentemente acometidos de bexiga hiperativa. Então é preciso ter cuidado também. Será que esses pacientes que apresentam já um declínio cognitivo, eles poderiam piorar esse declínio cognitivo, nesse caso desse trabalho, com a mirabegrona? Esse é o estudo PILA, em que eles avaliaram pacientes idosos, não é? Acima de 75 anos, e que eles aplicaram esse questionário de avaliação de função cognitiva, né? Um questionário canadense, em que eles observaram que as variações na cognição não foram diferentes do placebo, não é? Nesses pacientes, após 3 meses de tratamento. Aqui nós observamos também, então, nesses 3 meses, tanto os idosos que têm uma função cognitiva considerada normal, quanto aqueles que tinham um declínio cognitivo significativo por esse questionário, viu que após 3 meses não foi diferente em pacientes utilizando a mirabegrona ou pacientes utilizando placebo. O que mostra que, pelo menos, essa medicação, nesses indivíduos mais idosos, aparentemente não interfere na cognição desses pacientes. Com relação, então, aos pacientes para considerar a terceira linha, então, a AUA, né, os americanos, eles recomendam que naqueles pacientes que sejam refratários ao tratamento medicamentoso oral, você pode oferecer para eles a aplicação intradetrusora de toxina botulínica, pode oferecer para eles a estimulação percutânea do nervo tibial. Infelizmente, nós não temos aqui no Brasil, a Anvisa não liberou até hoje esse tipo de tratamento, que difere um pouco daquela estimulação transcutânea, não é, do utilizado com eletrodos de superfície. E a neuromodulação sacral, que é um procedimento que se usa um neuromodulador para modular, então, o efeito dessa sensorial, né? Você consegue modular os estímulos para a bexiga e com isso diminuir essa hiperatividade do detrusor. Qual seria o mecanismo de ação, então, da toxina botulínica? Então, a toxina botulínica ela está presente nos lisossomos da membrana pré-sináptica, e esses lisossomos, eles precisam, normalmente, existe um complexo de proteínas intracitoplasmáticas, que essa ativação desse complexo é que ocasiona a exocitose, não é? Ou seja, os lisossomos eles se acoplam à membrana e provocam a exocitose do material da acetilcolina contida no interior desses lisossomos. Então, o que é que a toxina botulínica propicia? A quebra em determinados locais desse complexo chamado SNER, levando, então, consequentemente, à impossibilidade de ocorrer a exocitose da acetilcolina na membrana, na fenda sináptica. Algumas dúvidas sobre esse tratamento. É um tratamento que já está liberado pelo FDA, tanto para pacientes neurogênicos como pacientes idiopáticos, e que uma preocupação que nós tínhamos com relação a esse tratamento era com relação à acomodação da sua função. Será que sucessivas aplicações, já que essa medicação tem que ser aplicada sucessivamente a cada 4 a 12 meses,
elas poderiam ocasionar uma acomodação e uma diminuição progressiva da função. Aparentemente, segundo esse trabalho, esse estudo essa revisão sistemática e meta-análise de autores chineses, mostrou que não, mostrou que os resultados são comparáveis com diferentes tanto na primeira aplicação como nas aplicações seguidas, mostrando que essa acomodação não existe. Então, o que acontece? Então, esse tratamento medicamentoso, oral, ou tratamento pela toxina botulínica, que são fundamentais para se tratar a bexiga hiperativa em qualquer faixa etária da população, nós tivemos a oportunidade aqui pela Secretaria de Saúde do Estado de oferecer às pacientes. Né? Então, a partir desse ano, a Secretaria Estadual de Saúde, em nome da farmácia de Pernambuco, que fornece as medicações de alto custo, eles estão oferecendo a oxibutinina em comprimidos de 5 miligramas e em xarope também, que tem ação, que tem indicação para uso pediátrico, a solifenacina de comprimidos de 5 miligramas, com a dose máxima, obviamente, de 10 miligramas dia, a mirabegrona, que é o agonista beta-3 adrenérgico, né, é o comprimido então, revestido de 50 miligramas, e a toxina botulínica, não é? A abobotulina toxina, a frasco ampola de 500 unidades, em que nós admitimos com uma dose máxima 2 ampolas, realizada a cada 4 a 12 meses. Quais seriam os critérios de inclusão nessa norma técnica atual? Então, tem que ser um médico urologista que deve iniciar que deve solicitar isso, de unidades credenciadas e residir, e a paciente reside no estado de Pernambuco, obviamente. Tem que apresentar um laudo médico, esse laudo médico pode ser feito por receituário, indicando o motivo pelo qual você está fazendo, paciente que tenha, explicando os motivos, né, com incontinência urinária ou urgência miccional, e com a cronicidade e a gravidade dos sintomas do paciente. E no caso aqui, ainda ser diagnosticado por estudo urodinâmico. A presença do estudo urodinâmico aqui ocorreu para todas essas medicações, que nós conseguimos introduzir as medicações orais numa norma técnica que já existia. Não é? Com essa próxima revisão da norma técnica, nós intencionamos retirar o estudo urodinâmico como critério de inclusão para as medicações orais. No caso da toxina botulínica, nós indicamos que os pacientes devem ser tratados por 2 medicações orais distintas em doses terapêuticas, ou seja, aquele critério de detrusor hiperativo refratário, em que se deve prescrever 2 medicações distintas no espaço de pelo menos 2 meses cada uma, ou de uma medicação a partir do 3º mês com o dobro da dosagem, no caso da solifenacina ou da darifenacina, né? Então, são pelo menos 4 meses de tratamento, e se mesmo assim não houver uma melhora significativa, então estaria indicado partir para esse tratamento de 3ª linha. Ou então ter apresentado intolerância aos tratamentos orais disponíveis, a efeitos colaterais, que muitas vezes impedem o paciente de continuar o tratamento. Então, isso tem que ser especificado no laudo. Esses são os documentos que precisa estar, são cópias de documentos pessoais do paciente, não é? E tem que ser preenchido esse laudo, né? O laudo para solicitação é o LME, em que deve estar disponível nos principais serviços de urologia do Estado, não é? Junto com a receita médica, mostrando exatamente qual a posologia que se deseja. E hoje, devido à pandemia, se estendeu isso por 6 meses. Antes tinha que se fazer isso a cada 3 meses. Mas por essa dificuldade de dispensação de medicamentos, a farmácia de Pernambuco já colocou que podemos fazer a cada 6 meses. O que é que o paciente precisa ter associado? Precisa ter a dosagem de ureia, creatinina, ultrassom das vias urinárias a cada 6 meses e o estudo urodinâmico ainda, mas eu acredito que em breve nós vamos indicar o estudo urodinâmico, nós vamos conseguir colocar o estudo urodinâmico apenas
para a dispensação da toxina botulínica. O código, para se conseguir, tem que ser um desses dois apenas, isso porque as normas técnicas são rígidas, são engessadas mesmo, então é importante colocar sempre esses códigos do CID, senão volta realmente, você tem que refazer a LME. E é isso. Então, a partir de agora, nós temos essa oportunidade de realizar o tratamento, né? O tratamento agora, pelo menos o fator falta de condições econômicas, eu acredito que os nossos pacientes não terão mais para tentar melhorar essa persistência e essa aderência ao tratamento por parte das pacientes em nosso estado. Muito obrigado a todos. Bom, Geraldo, muito obrigada pela sua aula. Gostaria de iniciar, então, agora a apresentação dos casos clínicos, né, que é o próprio doutor Geraldo que vai apresentar. E aí, vou pedir para você também ir fazendo a dinâmica da discussão, porque aí você define quem vai falar, enfim, poderia fazer dessa forma, e você pode chamar o participante para poder debater. Mas aí fica a seu critério também, quando você quiser, posso também começar a ajudar aí na discussão. Me coloca à disposição. Quer compartilhar a tela? Vamos compartilhar, então. Então, eu trouxe esse primeiro caso. É o caso de uma paciente, um paciente masculino de 54 anos, que ele apresentava urgência miccional com perdas urinárias, uma noctúria significativa, 5 vezes por noite em média, sensação de esvaziamento incompleto, há pelo menos 10 anos. Né? E ele foi associado, e também associado, esse quadro iniciou, na verdade, com um quadro de paraparesia espástica, com uma constipação intestinal significativa e dor lombosacra. Né? E após isso, então, além desses sintomas miccionais, tanto de esvaziamento quanto de armazenamento, ele apresentava episódios eventuais de infecções urinárias, sem febre, sem calafrios, mas episódios de infecção urinária que às vezes piorava a incontinência e ocasionava urina com mau cheiro. Né? O diagnóstico, a causa dessa paraparesia espástica foi diagnosticada pela neurologia e era uma mielopatia por HTLV1, né? O vírus linfotrópico humano de células T, né? Tipo 1, que infelizmente tem sua prevalência ainda considerada alta em nosso meio. A creatinina, a função renal desse paciente era normal, não é? Apresentava no exame de urina vários leucócitos, uma leucocitura significativa, sem hematúria. Foi solicitado já de antemão um estudo ultrassonográfico, onde mostrou que os rins estavam normais, não havia ureterohidronefrose, não havia afilamento do parênquima, então a função renal preservada, confirmando os achados laboratoriais. Com relação ao trato urinário inferior, o que a gente observa aqui é que a bexiga ela tinha a parede espessada, ela tinha contornos irregulares. Nós observamos aqui talvez a presença de vertículos, não é? Trabeculações, um resíduo pós-miccional de 90 ml e uma próstata em torno de 30 gramas, né? Uma próstata considerada pequena, compatível com a idade do indivíduo. Aí eu pergunto para a Regina. Regina, você indicaria já de antemão
agora uma avaliação urodinâmica, já que o paciente tem todos esses sintomas miccionais, ou você iniciaria um tratamento clínico conforme os consensos, né, para LUTS não neurogênico também? Boa noite a todos. Quero também agradecer ao convite, a Moacir, em nome da SBU. E, assim, em relação ao caso, pelo diagnóstico neurológico que ele tem, Geraldo, com esse diagnóstico de 10 anos de HTLV, ele com certeza precisa fazer um estudo urodinâmico. Paciente com diagnóstico de neurológico, possivelmente, uma possível bexiga neurogênica precisa, sim, de um estudo urodinâmico, ao contrário do que se fosse uma bexiga hiperativa idiopática, né? Então, esse é um paciente que já deveria ter feito o estudo urodinâmico logo após o diagnóstico de HTLV. Ele está perdeu muito tempo aí, talvez até já tenha consequências desse atraso do estudo urodinâmico. Realmente, depois de 10 anos de história, esse indivíduo ainda é virgem de tratamento com relação à parte miccional, infelizmente. Então, foi realizado o estudo urodinâmico. Com relação ao estudo urodinâmico, mostrou o quê? Mostrou quando começou a se encher a bexiga, a partir dos 350 ml, mais ou menos, começou a desenvolver contrações involuntárias, que aqui, nesse caso, iniciou após a manobra provocativa de tosse. Então, após a tosse, a citometria manteve-se normal até o efeito da tosse, quando iniciaram contrações involuntárias do detrusor, não é, associado contrações involuntárias de forma sequencial, não é? Nós continuamos o enchimento vesical e aí continuaram essas contrações, e essas contrações não foram associadas com micção, né? A gente observa aqui que existia alguma perda urinária, alguma perda transuretral, que era identificada pela balança do fluxômetro, mas que, na verdade, após uma sequência de contrações involuntárias de alta amplitude, isso o que mostra é que as perdas eram mínimas, né? Um dado importante também desse estudo urodinâmico é que, na verdade, na maioria dos casos, a perda urinária se iniciava a partir da deflexão do pico da contração involuntária. Karen, tu faria esse estudo urodinâmico, na sua opinião, ele significaria o quê? Boa noite a todos, muito obrigada inicialmente pelo convite. Gostaria de agradecer também ao Moacir e à SBU Pernambuco e a presença de todos aqui. Então, acho que, como foi dito, né, o estudo urodinâmico é essencial nos casos neurogênicos, ao contrário dos casos que são idiopáticos, em que a gente pode ter outros critérios, né? Então, esse paciente tem alguns pontos positivos, o que explica, talvez, apesar de ter 10 anos de evolução, ele não tem uma deterioração muito importante do trato urinário superior, mantém uma creatinina normal, a bexiga dele, apesar de ser trabeculada, não é aquelas bexigas muito afetadas, com inúmeros pseudodivertículos. Ele tem uma capacidade cistométrica ótima, né? Então ainda tem essa vantagem. É um paciente que tem uma complacência normal, tem um Qmax bastante diminuído e ele tem essas contrações involuntárias, começam numa fase mais tardia. Então, felizmente, isso aí para ele também foi positivo. O resíduo pós-miccional dele é bastante elevado, mas na ultrassonografia, na ecografia, não era tão elevado assim. Então, provavelmente, ele não tenha esse resíduo sempre tão elevado, né? Mas chama atenção isso, ele tem essas contrações involuntárias, ele tem algumas perdas urinárias e tem o sintoma característico, segundo um estudo que é nosso,
com mais de 200 pacientes, acho que é um estudo que tem maior casuística em paraparesia tropical espástica, que incluiu pacientes de Porto Alegre e também da Bahia. O sintoma predominante é a noctúria, né? Esse paciente urinava 5 vezes durante a noite. E a segunda queixa mais importante nos pacientes brasileiros foi a incontinência urinária, a perda involuntária. E a terceira foi a frequência urinária. Esse paciente, então, ele tem todos os comemorativos. Inclusive, para quem não está habituado, só deixa eu fazer um pequeno à parte, quem não está habituado a tratar paraparesia tropical espástica, HTLV1, aqui nós também estamos numa área endêmica, muitas vezes não, em torno de 25% dos pacientes podem ter como primeiros sintomas da doença os sintomas urinários, né? Antes mesmo de ter manifestações da paraparesia ou da mielite, né? Muito bem, é isso mesmo. É isso mesmo. Bom, então, com esse estudo urodinâmico, Carolina, o que é que você iniciaria para esse paciente? Qual seria a sua conduta inicial? Deixa eu colocar aqui. Olha, certo, vai colocando. Você Bom, você coloca aqui. seguiria os guidelines para a doença não neurogênica, indicando terapia comportamental, mudança de hábitos, indicaria o cateterismo intermitente limpo por conta desse resíduo pós-miccional elevado, o tratamento fisioterápico. A respeito do tratamento conservador, você tem já alguma impressão sobre o tratamento conservador nesses pacientes neurogênicos? O paciente neurogênico, ele muda um pouco muda bastante, né, na realidade, em relação à síndrome da bexiga hiperativa idiopática, principalmente porque, pela doença neurológica, a fisioterapia pode não ter um impacto tão interessante. A gente sabe que a bexiga idiopática, hiperativa idiopática, o primeiro tratamento seria mudança de hábitos, né, alimentares, enfim, comportamentais. A fisioterapia pode ter impacto bom, perda de peso. Então, a gente incentiva isso no paciente, porque sabe que pode ter uma resposta boa até não precisar de uma medicação para o tratamento da bexiga hiperativa. Mas aí, no caso do paciente neurogênico, já com essa alteração, a fisioterapia provavelmente não vai ter um efeito significativo e talvez a terapia comportamental também não seja um impacto tão grande em relação à questão alimentar e tudo mais. O que eu acho que, assim, realmente a retenção hídrica que a gente vê com uma certa frequência, paciente neurológico que tem um déficit motor, ele tende a ter um acúmulo de líquido muito em membros inferiores, permanecer muitas vezes muito tempo sentado, e aí a noctúria aumenta bastante, porque aí ele vai para o decúbito horizontal, acaba tendo a reabsorção daquele líquido que ele acumulou durante o dia, né, pela posição, e acaba tendo um volume urinário noturno superior à ingesta de líquido, incompatível com a ingesta do líquido da noite. Então, acho que em relação a isso faz diferença sim, tem que usar a meia elástica, isso aí eu acho que é mandatório um paciente neurogênico, mas enfim, em relação ao tratamento, eu iniciaria a medicação, com certeza, não faria só terapia comportamental e fisioterapia, e a vantagem dele é que ele tem uma complacência ainda boa, né? Enfim, antes de começar as contrações, a gente vê que a bexiga é bem relaxada, então eu acho que a medicação oral seria o tratamento inicial para ele. Regina, você vê algum sentido em tentar melhorar o esvaziamento vesical desses pacientes, tentar alfa-bloqueador ou associado ou não a inibidor da fosfodiesterase, enfim, ou inibidor da 5-alfa-redutase, algum tratamento de LUTS para esse paciente de 54 anos, uma próstata de 30 gramas, será que isso ajudaria? Veja, Geraldo, a princípio, é um paciente que eu com certeza iniciaria, além do tratamento medicamentoso, eu indicaria um cateterismo intermitente limpo, 4 a 5 vezes ao dia. Assim, em alguns casos, mesmo neurogênicos, acho que é válido talvez tentar, em pacientes que têm algum grau de micção espontânea, tentar um alfa-bloqueador. Eu não iniciaria nada de inibidor de 5-alfa-redutase, mas um alfa-bloqueador em alguns pacientes que têm uma micção espontânea, eu acho que seria válido, mas nunca sem o cateterismo intermitente associado. E aí, no caso, se depois você vê uma evolução daquele paciente, que ele passa a urinar melhor,
diminui resíduo pós-miccional bem significativamente após o uso de alfa-bloqueador associado, você pode, de repente, talvez espaçar mais o cateterismo ou fazer alguma coisa assim, mas, para mim, o tratamento principal desse paciente é iniciar medicação antimuscarínica, que para mim é sempre a primeira escolha em paciente neurogênico, e cateterismo intermitente. Karen, você concorda? Assim, você tem a mesma opinião? Faria cateterismo intermitente limpo, antimuscarínico, podendo associar ou não um alfa-bloqueador, ou você tem alguma visão diferente? Segundo os guidelines da Associação Europeia, né, o alfa-bloqueadores se encontra nessa linha de tratamento. Sabemos que ele não tem aquela resposta muitas vezes ideal, mas faz parte do arsenal terapêutico. Como foi falado pela Regina, os antimuscarínicos têm mais evidências no uso do paciente neurogênico do que os beta-3 agonistas, e também não se tem muita evidência do uso dos inibidores da fosfodiesterase número 5. O cateterismo intermitente ainda se constitui uma dos tratamentos preferenciais do paciente neurogênico que tenha resíduo e que tenha, como esse, infecções urinárias de repetição, né? Acho que é bem importante. Os guidelines europeus, eles preveem que, de preferência, seja feito um cateterismo intermitente estéril, não aquele apenas limpo, mas na nossa realidade aqui isso nem sempre é possível. A gente sabe, um cateterismo limpo é melhor do que nenhum cateterismo, né? Uhum. Perfeito, perfeito. E, Carolina, qual seria a sua primeira opção, então, já que há um consenso de que o cateterismo intermitente limpo e associado a uma medicação seja o tratamento inicial para esses pacientes? Você prefere, nesse paciente, 54 anos, antimuscarínico oral, agonista beta-3, qual é a sua preferência? Olha, eu concordo que realmente a gente tem que, primeiro, relaxar bem a bexiga e facilitar a saída da urina. Então, o cateterismo realmente, paciente neurogênico quase sempre é necessário, né? Principalmente esse paciente que tem um resíduo bem elevado, e pela alteração da ultrassonografia, alteração já estrutural, a gente sabe que ele tem uma bexiga que não faz muito esforço e não tem uma dinâmica miccional boa. Então, eu associaria, claro, o cateterismo intermitente, e de medicação, como ele já tem uma história de uma constipação crônica, talvez o antimuscarínico, claro, vai ter uma boa ação na bexiga, mas também pode piorar essa constipação intestinal. Se possível, eu entraria realmente, se houvesse acesso à medicação, ao beta-3 agonista. Eu Karen, usaria você como também? opção inicial. Tá. Seria a sua opção também o agonista nesse caso? Eu tenho ótima experiência com beta-3 agonista, embora na literatura não se tenha toda o número de trabalhos como tem no antimuscarínico, mas pacientes com esclerose múltipla, por exemplo, às vezes que até não eram responsivos aos antimuscarínicos, eu tenho tido pacientes com ótimos resultados no uso dos beta-3, né? E eu acho que é bem importante isso que foi falado pela Carol, que a gente tem que fazer um histórico desse paciente, um histórico minucioso do como é que é o comportamento intestinal, a função sexual, a habilidade manual desses pacientes, que suporte eles têm, né? Eu acho que a visão também, eu já tive pacientes que tinham visão deteriorada e não conseguiam fazer o cateterismo adequado, tínhamos que selecionar uma outra pessoa próxima para fazê-lo. Então, acho que esses aspectos são bem importantes nesses pacientes, né? Você também, Regina, concorda que o agonista beta-3, nesse caso, estaria bem indicado, ou você tem uma visão diferente com relação ao tratamento inicial medicamentoso? Não, concordo. Assim, é como a Karen falou, eu não, apesar dos guidelines ainda não falarem muito dos trabalhos, não tem muita evidência que dê suporte para o uso de beta-3 em paciente neurogênico. Quando a gente precisa usar, geralmente os resultados são bons. Mas, assim, eu tenho uma tendência a princípio, iniciar antimuscarínico para paciente neurogênico, mas, claro, individualizando para certos casos, com pacientes com constipação importante ou alguma outra contraindicação, eu já fiz, assim, faço algumas vezes o beta-3 e geralmente tenho bons resultados.
Mas geralmente não é a minha primeira escolha para paciente neurogênico, não. Esse paciente foi tratado com oxabutinina mesmo, né? Por conta justamente tem sido meus pacientes neurogênicos, apesar da idade, né? 54 anos ainda não tem 60, então estaríamos teoricamente autorizados também a usar oxabutinina. Ele fez tratamento de oxabutinina, 10 miligramas dia, e não houve melhora com relação a essa medicação. Então, primeiro tratamento, 3 meses de tratamento não melhorou. Oxabutinina mais cateterismo intermitente limpo foi realizado. Continuou apresentando perdas urinárias entre os cateterismos. Qual a opinião sua, Carolina? O que é que você faria? Você já partiria para uma terceira linha? Você indicaria mudaria o antimuscarínico? Você tentaria o agonista beta-3? Ou, enfim, qual seria a sua conduta diante da primeiro, teoricamente, fracasso, né? O paciente não teve uma resolução das perdas urinárias com a oxabutinina. Qual seria o seu próximo passo? Bom, a oxabutinina ainda a gente pode fazer escalonamento, né, da dose, eu acho que ainda dá para aumentar essa dosagem, mas aí eu acho que tem que observar os efeitos colaterais. Se houver possibilidade de escalonamento, aumento da dosagem poderia se aumentar, 5 miligramas de 8 em 8. Caso o paciente já tenha um efeito colateral que seja muito desconfortável, como a boca seca, uma piora significativa da constipação, eu tentaria o beta-3. Não houve. Sim. Pode-se fazer aumento da dose ou até trocar o antimuscarínico, de repente fazer uma dosagem mais alta, e pode-se associar o beta-3. Eu acho que se ele não teve resposta alguma, não faz muito sentido manter, né, a medicação. Eu trocaria pelo beta-3, mas se ele tivesse uma resposta parcial, mas insuficiente, acredito que o beta-3 poderia ser acrescentado também nesse caso. Não é uma conduta que já esteja liberada, digamos assim, plenamente, né? Eu acho que a gente tem ainda algumas ressalvas quanto a isso, mas a gente sabe que na prática a gente pode fazer também essa associação. Essa associação, Karen, você tentaria, né, nesses pacientes que têm esse detrusor hiperativo neurogênico, tentaria a cateterismo associado a um antimuscarínico com o agonista beta-3? Você já tem tentado isso, apesar de ser off-label? Sim. Boa questão. Uma outra coisa que eu gostaria de levantar é que pacientes que tenham constipação, é muito importante que seja resolvido esse problema, porque isso também implica nos resultados dos tratamentos da bexiga, da incontinência urinária, da bexiga neurogênica. Então, é sempre importante, não só da neurogênica, mas da não neurogênica também. Então, sempre perguntar novamente como é que está o intestino, como é que está funcionando, e tentar resolver isso. Com relação à tua pergunta, então, se eu costumo associar ou não, a associação foi recentemente liberada pacientes não neurogênicos, né? Nos neurogênicos a gente ainda não tem essa evidência, mas eu acho que estamos autorizados, sim, a fazer associação, mas com a ressalva de que se houve já alguma resposta parcial, como foi falado pela Carol, no tratamento da monoterapia, né? Porque senão o que a gente pode fazer? Não funcionou um anticolinérgico ou teve efeito colateral com um tipo de anticolinérgico, pode-se usar um outro. Né? E se teve alguma resposta, mas não foi total, pode-se fazer uma associação ou mesmo utilizar o escalonamento da dose, que também foi citado. A toxina botulínica é sempre uma alternativa interessante, principalmente nesses pacientes que já fazem cateterismo, né? Então, acho que aquele receio que a gente tem, às vezes, do não neurogênico, da retenção urinária, nesse paciente já é um outro perfil, né? Um paciente que já faz cateterismo mesmo. Então, acho que sempre é uma opção também bem interessante a ser discutida. Perfeito. Na verdade, só para desfecho, esse paciente, após o fracasso com a oxabutinina, né, o fracasso relativo, eu já indiquei a toxina botulínica. Esse paciente não tinha condições de
de adquirir o agonista beta-3. Eu acho que, nem mesmo nos pacientes neurogênicos, a gente pode tentar realmente esse tipo de conduta, mas não foi. Então, foi feita a toxina botulínica, que nós já temos essa disponibilidade, e o paciente apresentou uma resposta muito boa com a toxina botulínica. Né? Como o paciente fazia cateterismo intermitente, eu geralmente faço a dose plena, no caso, 2 ampolas da abobotulinotoxina, ou se for o Botox, eu faço as 3 ampolas, apesar de se mostrar que nesse paciente, alguns guidelines já recomendaram 200 unidades, eu sou mais conservador, eu tenho sido mais conservador, indicando, já que faz desde o começo, desde o início, as 300 unidades de Botox como dose plena. Geraldo, antes da gente passar para o segundo caso, o Moacir pediu para você parar o compartilhamento, porque a gente vai tentar passar aquele videozinho inicial que a gente não conseguiu. Obrigada. Não sei se o Moacir está conseguindo. Ele compartilhou agora. Para urologia, fornecendo produtos inovadores e confiáveis para proporcionar qualidade de vida aos nossos pacientes. Nossos produtos são para o tratamento dos LUTs, sintomas do trato urinário inferior, que são classificados em armazenamento, aumento da frequência miccional, noctúria, urgência, urge-incontinência, incontinência de esforço, esvaziamento, jato fraco, jato espalhado, esforço miccional, intermitência, hesitação, gotejamento terminal. Pós-miccional, esvaziamento incompleto e gotejamento pós-miccional. No ano de 2011, lançamos o Omnic Ocas e também em 2011 foi a vez do Vesicare entrar no mercado nacional. Em 2015, o Vesomni começa a ser comercializado. E em 2016, chegou o Mirbetriq. Mirbetriq, mirabegrona, 25 e 50 mg, encontrado nas apresentações de 10 e 30 comprimidos. Trata sintomas de armazenamento e é indicado para todos os perfis de pacientes com 18 anos ou mais. Vesicare, solifenacina, 5 ou 10 mg, encontrado nas apresentações de 10 e 30 comprimidos. Trata sintomas de armazenamento. Omnic Ocas, tanzulosina, 0,4 mg, encontrado nas apresentações de 10, 30 e 60 comprimidos. Trata sintomas de esvaziamento. Vesomni, tanzulosina, 0,4 mg, mais 6 mg, solifenacina, encontrado nas apresentações de 30 e 60 comprimidos. Trata sintomas mistos de armazenamento mais esvaziamento. A Astellas está na vanguarda da mudança dos cuidados de saúde, para que juntos possamos transformar a ciência inovadora em valor para os pacientes. Bom, vamos dar, então, seguimento ao nossos casos clínicos. Geraldo tem um segundo caso para apresentar, não é isso? Isso. Vamos lá.
Geraldo, enquanto tu apronta o caso, naquele teu caso, tu poupasse o trígono ou não? Eu não poupo o trígono. Eu faço, inclusive, 2 ml no trígono, Karen. Eu sigo essa conduta. Eu sei que é algo que é altamente controverso, não é? Ainda não se sabe se é o melhor, se é pior, mas eu tenho feito com o trígono. Em todos Você já ou só teve nos neurogênicos? Oi? já teve alguma consequência em relação a isso? Não. Nenhuma. E nos não neurogênicos também ou só nos neurogênicos? Também, eu sigo a mesma coisa. Vamos lá, então. Vamos ao caso clínico 2, é de uma paciente feminina de 66 anos, que ela tinha uma incontinência urinária mista, né? Tem uma perda urinária considerada aos médios esforços, perdia um pouquinho durante o coito e por urgência miccional há pelo menos 8 anos. Uma noctúria 5 vezes por noite, polaciúria também associada, então tinha urgência com incontinência e frequência aumentada, e usava protetor quando saía de casa, realmente, ela sentia-se insegura realmente em sair de casa. Nesses 8 anos, nesse período atrás, ela já tinha prescrito para ela solifenacina de 5 miligramas dia, sem melhora. Ela tomou, segundo ela, por pelo menos 3 meses. Ela tinha também uma incontinência fecal associada. Ela refere que às vezes ela tem uma perda, principalmente quando ocorre uma diminuição da consistência das fezes. Ela teve 3 partos, dos quais 2 foram vaginais e 1 foi cesariano. Ela é diabética também, há pelo menos 10 anos que foi diagnosticado diabetes. Não teve alteração neurológica e não referia glaucoma também. Então, a incontinência urinária mista numa paciente considerada idosa. Pelo exame físico, ela tinha um IMC normal, tendendo para algum sobrepeso. Ela tinha um teste de esforço com a bexiga cheia, assim, o que ela podia ficar de cheia, né? Um teste de esforço positivo em gotas. Ela tinha uma atrofia vaginal significativa, realmente a gente via isso, era notório. Não tinha hipermobilidade uretral, não tinha prolapso, e tinha, pelo toque digital, ela com os 2 dedos, ela aparentemente a gente percebia uma apreensão perineal um pouco diminuída. Ela já veio com alguns exames laboratoriais, mostrando o hemograma normal, função renal também, e nenhuma alteração significativa no tanto sérico quanto urinário, né? O exame de sumário de urina normal e sem infecção. Ela trouxe também uma citologia oncótica, mostrando a ausência de células neoplásicas, e um ultrassom também, mostrando um parênquima renal normal, uma pequena imagem radiopaca de 0,5 centímetro à esquerda, e uma bexiga com paredes lisas e um resíduo de 23 ml. Regina, então, eu vou perguntar para você, qual seria o seu primeiro passo? Você indicaria uma urodinâmica por conta dos quadros clínicos dela para estudar melhor esse caso? Ou você já partiria para um tratamento conservador, medicamentoso ou mais invasivo? Qual seria a sua conduta inicial? Veja, Geraldo, uma das coisas que eu acho mais importantes na anamnese de uma paciente como essa é investigar, questionar ela qual dos 2 tipos de incontinência é o que predomina mais. Nem sempre as pacientes conseguem diferenciar isso, mas nas que conseguem, no caso, pelo que eu estou percebendo aí pela tua anamnese, eu acho que talvez a queixa de urgência e de incontinência seja mais significativa. Não sei se é o caso, mas porque na incontinência mista, eu acho que o principal é você determinar quem é a queixa principal para te orientar o tratamento. Pensando que seja uma incontinência urinária mista, com predominância de sintomas de urgência e de incontinência, que seja o que esteja mais incomodando ela,
eu iniciaria já o tratamento clínico, medidas comportamentais, de repente fisioterapia. Eu acho que fisioterapia, nesse caso, para incontinência mista, é muito recomendado, porque além de melhorar a incontinência de urgência, pode favorecer ela na incontinência de esforço também. E aí, assim, em relação a iniciar ou não tratamento medicamentoso com anticolinérgico, antimuscarínico ou beta-3 agonista, eu geralmente tento quantificar o grau de incômodo dessas pacientes. Nas pacientes que se sentem muito incomodadas, eu geralmente já inicio de cara também algum tipo de tratamento medicamentoso, ou anticolinérgico, ou beta-3. Nesse caso dessa paciente, com certeza optaria pelo beta-3 agonista, pelo fato dela ter 66 anos. Nessa faixa etária, para mim, se não houver contraindicação, é a primeira opção atualmente. Outra coisa que me chama a atenção nela, Geraldo, é o fato de você me colocar que ela tem uma atrofia genital significativa. Isso é uma coisa que, ultimamente, vem me chamando bastante atenção, e eu tenho tido muitas pacientes com queixas de bexiga hiperativa, que eu, tratando a atrofia genital, eu consigo ter uma melhora muito significativa. Essas pacientes, na verdade, se apresentam com a tal da síndrome geniturinária da menopausa, e o tratamento com estrógenos tópicos para pacientes que não têm contraindicação, geralmente tem uma melhora muito significativa, e às vezes eu nem chego a precisar iniciar tratamento específico para bexiga hiperativa medicamentoso. Então, eu acho que é uma coisa a se considerar também, já de cara, para ela. Eu acho que inicialmente seria isso. Então, você indicaria um tratamento genital, uma repulsão hormonal local associado a medidas, ao tratamento conservador. Não Isso. entraria com drogas para bexiga hiperativa como primeiro passo. A princípio, não. Mas, como eu falei, se for uma paciente que estiver muito incomodada, às vezes eu inicio já com tratamento medicamentoso também. Porque a maioria das medidas comportamentais e a fisioterapia, elas têm uma resposta mais a médio prazo, e se a paciente sair do consultório sem nada que vá melhorar a curto prazo, às vezes você nem tem a volta dela. Karen, você segue nesses casos mais os guidelines, o guideline europeu, indicando o tratamento de primeira linha, fisioterapia e medidas comportamentais, ou, dependendo, como a Regina falou, da intensidade dos sintomas, você já associa, já como primeiro passo também, ao tratamento fisioterápico com alguma medicação? Eu realmente não fico engessada nas linhas, né? Eu acho que as linhas servem para a gente ter um norte, para ter um início de conversa com o paciente, mas é muito importante a gente definir com o paciente e tentar entender quem está ali, o que aquela pessoa espera daquela consulta. Tem pessoas que não gostam de usar medicamentos, né, ou não gostariam dessa solução e se aderem bem a terapias comportamentais, fisioterapia, e gostam desse tipo de linha. Eu acho que não tem por que a gente fazer uma receita de bolo e distribuir para todo mundo medicamentos que às vezes não é aquilo que a pessoa gostaria de receber. Uhum. Mas também tem casos em que se a gente for muito radical nas linhas, a gente pode perder, como falou a Regina, perder o paciente. O paciente quer uma solução imediata, está muito incomodada com aqueles sintomas, a gente sabe que a terapia medicamentosa possui a capacidade de responder mais rapidamente, né? Ou pelo menos a proposta é essa. Eu acho muito importante nessa paciente a gente conseguir ter um diário miccional. A gente sabe que o diário miccional ele é uma questão que nem sempre vem o ideal seria, vamos dizer, se discute se é de 3 dias, uma semana, mas os guidelines, a maior parte diz 2 ou 3 dias, mas eu acho que bem explicado, um diário miccional, ele pode te dar informações muito preciosas, não só para o médico, mas para a própria paciente, né? Então, eu costumo orientar a fazer um diário miccional de pelo menos uns 2 dias. A paciente anota ali
o horário, durante 24 horas, o horário da micção e o volume da micção numa jarrinha de supermercado dessas, graduada, né? Não tem mistério nenhum. Vai anotando esses volumes urinários, inclusive o da noite. Eu estou falando isso principalmente para quem não está habituado ao uso do diário, né? E, se possível, anotar ali do lado se estava com urgência ou não naqueles volumes, se teve perda urinária ou não, e também a quantidade, o tipo de líquido que a pessoa toma normalmente. Então, assim, já tive pacientes aqui que numa manhã tomava uma térmica de chimarrão, né? E mas é sempre de manhã o pior para mim, mas ela não conseguia se dar conta do tipo e do volume de líquido que ela estava tomando. E com as medidas, aqui cortar o chimarrão é um crime, não se pode fazer isso aí. Mas, enfim, diminuindo esses volumes, a gente conseguiu, com a terapia comportamental, melhorar bastante. Uma outra coisa que chama atenção nessa paciente é a incontinência fecal, né? Eu acho que isso é uma coisa importante. O que poderia ser essa incontinência fecal? Eu acho que é importante saber se é uma incontinência de urgência ou se é uma incontinência fecal simplesmente por rotura perineal, que também é frequente nessas pacientes que teve partos vaginais, né, e tal, e que tem um componente já de incontinência de esforço. Eu costumo usar, sim, o tratamento tópico com cremes de estrogênio, né? Na síndrome urogenital, um dos sintomas característicos justamente é a frequência urinária, a sensação de desejo miccional constante é um dos sintomas, e elas costumam realmente melhorar bastante já tratando essa condição quando possível, né? Ok. Essa paciente foi submetida à fisioterapia exclusiva, né? A fisioterapia, e então ela não melhorou com a fisioterapia, com as 20 sessões de fisioterapia, não teve melhora significativa, ela realmente ficou desestimulada com relação a isso. Então, é uma paciente que já não funcionou mais já tentou a solifenacina, já tentou a fisioterapia e não funcionou. Então, Carolina, o que é que você faria nesses casos? Você já indicaria um estudo urodinâmico? Você ainda insistiria numa fisioterapia associada ao antimuscarínico, se você não associou ainda, como Regina e Karen, elas admitem que elas poderiam fazer nesse caso? Trocaria o antimuscarínico, mudaria tentaria a mirabegrona, já que não melhorou com solifenacina? Qual seria a sua indicação? Olha, na realidade, a gente já tem uma paciente que tem uma história longa, já procurou atendimento e procurou tratamento já há algum tempo, testou o antimuscarínico, não teve uma boa resposta, fez a fisioterapia, também não ficou satisfeita. Então, assim, é um momento, e ela tem incontinência urinária mista, né? Ela não tem sintomas de esvaziamento, mas tem essa incontinência mista. Nesse ponto, eu já consideraria uma paciente que precisa ser avaliada melhor. Eu indicaria o estudo urodinâmico, até porque eu tenho que decidir realmente se ela teria um benefício de indicação de um tratamento cirúrgico, o sling, de repente ela tem um componente de incontinência urinária de esforço bem importante, enfim. Mas eu avaliaria, sim, com o estudo urodinâmico nesse momento para poder até ajudar no próximo passo. Perfeito. Posso dar um pequeno à parte? Pode, claro. Essa paciente é uma paciente diabética, né? Pacientes diabéticos também tem que ter uma atenção especial, porque eles podem ter já um comprometimento neurogênico da bexiga, né? Não ser só uma bexiga idiopática, apesar de que essa aparentemente está com uma glicemia sob controle, né? Mas só para tentar que pacientes diabéticos, às vezes, a conduta, a gente acaba indicando um pouco mais de urodinâmica também nessas pacientes, né? Perfeito. Essa paciente, então, ela não, eu foi tentada a mirabegrona, né? E 3 meses de mirabegrona, não foi feito estudo urodinâmico. E após então a segunda tentativa de medicação, não é? Então nós poderemos indicar que essa paciente então teria
indicação, já poderia ser considerada como paciente com pelo menos com o detrusor hiperativo refratário, ou então um componente aí de incontinência de esforço significativa que esteja atrapalhando esse tratamento, não é? Então, a partir daí, Regina, você indicaria também o estudo urodinâmico. Talvez você indicasse o estudo urodinâmico já antes, né? Antes da mirabegrona. Eu Agora concordo você com indicaria. Carol. Eu teria indicado a urodinâmica no momento que Carol indicou. Certo, perfeito. Então, vamos partir logo. Foi feito estudo urodinâmico dessa paciente. Essa paciente ela tem, na verdade, a urofluxometria mostrou uma curva de padrão contínuo. Infelizmente, ela não conseguia mais do que esse volume, 120 ml, o que realmente compromete a leitura da urofluxometria. Ela tinha um pico de fluxo considerado baixo, mas com esse volume, realmente, isso limita, agora sem resíduo algum. E no estudo urodinâmico, o que nós observamos aí foi a presença de contrações involuntárias, né? Já a partir um pouco mais de 100 ml, você já observa contrações involuntárias do detrusor, que acarretava micção. O paciente tinha contração involuntária e acarretava micção. Então, isso até eu repeti algumas vezes, continuei o enchimento até 450 ml, e essa paciente continuava tendo contrações involuntárias. Ela tinha, na verdade, uma capacidade que não era superior a uma capacidade sistométrica a 200 ml, contrações involuntárias. Consegui aqui, depois de tentar fazer aqui uma manobra de tosse, ela expulsou o balão retal, né, com 20 ml no balão. Então, também, assim, de certa forma, documentando talvez uma certa incompetência anal. Mas eu tentei novamente aqui, novamente com a pressão vesical chegou próxima de 100 centímetros de água, ela não perdeu durante essas tentativas de esforço. E aqui, novamente, expulsou o balão, já com 40 ml, ela expulsou de novo o balão. Então, a conclusão desse estudo é que o paciente tinha uma bexiga hiperativa realmente considerada idiopática, e a incontinência de esforço urodinâmica não foi evidenciada, talvez por conta da pequeno volume vesical na bexiga, né? Talvez isso aí tenha mascarado a evidência de perda dos esforços. Então, qual seria o próximo passo dessa paciente, Carolina? Como a gente viu no exame, na realidade, o componente de contração involuntária, né, e perda pela hiperatividade parece ser o mais importante. Como ela já fez as duas drogas, né, 2 classes de medicação, não teve boa resposta, aí eu acho que é uma paciente candidata, um bom candidato à toxina botulínica intravesical. Essa seria a minha conduta. Também, assim, na realidade, do ponto de vista de acesso, talvez até para a gente seja uma realidade, pelo menos uma paciente do SUS, talvez seja mais fácil a gente conseguir a toxina botulínica, mas como sendo o tratamento de terceira linha, a neuromodulação sacral é uma opção igual a mesmo nível de indicação, né, da toxina botulínica, e para ela que já tem incontinência fecal, eu acho que seria uma indicação bem interessante. Ela poderia ter um benefício duplo, tanto da incontinência fecal quanto da incontinência urinária, né? Então, tendo essa possibilidade, eu acho que talvez nem indicaria a toxina, já indicaria a colocação do neuromodulador sacral. Também, Karen, seria a sua opinião? Você acha que seria o melhor tratamento para ela nesse caso? Eu não me animaria muito com sling, primeiro porque ela não tem hipermobilidade uretral, né, no exame físico, e segundo porque não foi demonstrada essa perda de esforço realmente. É possível até que numa tosse ela desenvolva uma contração involuntária e isso fique confuso com relação à questão da incontinência de esforço. Como foi bem colocado pela Carol, né, uma das
As duas terapias, toxina botulínica e neuromodulação sacral, elas têm resultados semelhantes, mas tem uma indicação extra quando há incontinência fecal associada, né? Então, teria um duplo benefício. Eu também, se possível, pensaria nessa situação, né? Claro que isso tudo tem que ser discutido com a paciente, porque a gente sabe que tem que ter um certo... a pessoa tem que ter um entendimento do que está sendo feito, ela tem que voltar para revisões periódicas, né? Ela tem que realmente ter essa compreensão, né? Perfeito, perfeito. E, Regina, você também concorda? Você acha que a neuromodulação sacral seria mais adequado para essa paciente, apesar da idade de 66 anos, que alguns recomendam que não é a paciente ideal, não é? Mas que, na verdade, é difícil encontrarmos uma paciente ideal, né? Considerada ideal para a neuromodulação. Não é? Concordo. Concordo plenamente. Assim, havendo disponibilidade e concordância por parte da paciente, eu acho que o benefício, o fato de você poder beneficiar em duas queixas, duas coisas que são significativas e que causam um declínio da qualidade de vida tão significativos como a incontinência fecal e a urinária, numa paciente que claramente tem uma bexiga hiperativa refratária, já se encaixaria para tratamento de terceira linha. Eu concordo que, se houvesse disponibilidade, a neuromodulação sacral seria a melhor opção. Perfeito. Eu acho que a neuromodulação tem um outro aspecto que é interessante, é o fato de tu poder testar antes se vai funcionar, antes de tu fazer de implantar o neuromodulador definitivo, tu podes testar isso, né, naquele período de teste, para ver se realmente a paciente vai responder ou não conforme esperado, né? Isso. Pois é. E também se tratar, teoricamente, de uma paciente que tem uma bexiga hiperativa idiopática, né? Já que a integridade neurológica não pode ser considerada como fundamental para um melhor resultado com a neuromodulação, né? Uhum. Bom, então, essa paciente foi submetida a uma aplicação de toxina botulínica. Ela não teve condições ainda de se submeter eu concordo com todas, realmente, que a neuromodulação, nesse caso, principalmente pelo fato dos seus resultados na incontinência fecal, deve ser um resultado, deve ser uma indicação melhor. Mas a paciente, eu até liguei hoje para ela, consegui falar com ela hoje a respeito de como é que ela está. Ela está, após um mês de aplicação, ela refere que houve desaparecimento da incontinência de urgência, não é? A persistência de incontinência, mas que no caso dela, ela está considerando os grandes esforços realmente, alguma perda ela tem. A noctura diminuiu significativamente, ela acorda, ela disse, no máximo uma vez, não é? Houve uma diminuição da frequência miccional e ela usa um protetor apenas por precaução. E ela realmente ficou bastante satisfeita apenas com a aplicação de toxina botulínica. Vamos ver agora por quanto tempo vai perdurar essa toxina botulínica, ou se futuramente essa paciente, a gente teria condições de submetê-la realmente à aplicação ao implante do neuromodulador. Geraldo, você, para bexiga hiperativa idiopática, normalmente faz 100 unidades? 100 unidades. Essa paciente fez 100 unidades de Botox. E quantos pontos tu fazes? Eu faço normalmente, eu comecei a fazer, nessa paciente, eu comecei a fazer com 20 pontos, não é? Eu faço a aplicação no trígono, e aí eu sigo mais ou menos uma sequência, aquela sequência em zeta que já foi descrita. Na verdade, são aplicações aleatórias entre 20, em torno de 20 pontos, sempre procurando visualizar, digamos assim, o estufamento da mucosa. Eu gosto de quando ocorre o estufamento da mucosa. Quando tem trabeculações, então, eu faço questão de aplicar nas trabéculas, não é? Que é onde tem a maior concentração, teoricamente, de fibras musculares, mas sempre querendo visualizar aquele edema submucoso, né? Você também, Karen? Você tem essa preocupação ou não? Pois eu no início eu tinha essa preocupação de observar a bolha aquela, né, da injeção. Sim. Mas depois alguns casos eu comecei a não fazer mais isso, comecei a injetar mais
profundamente. Quando eu vejo que a mucosa é muito fina, eu vejo que a fibra muscular está ali em seguida, mas quando é uma mucosa mais espessa, eu não me preocupo muito, eu injeto até o final, eu coloco a agulha até o final, onde ela tranca ali, né? Certo. Ok, É, Eu queria até saber Posso fazer uma pergunta? claro. Queria saber de vocês, se vocês têm encontrado com frequência casos de pacientes com retenção urinária após toxina botulínica em pacientes de bexiga hiperativa idiopática. Pois é, a incidência é bem menor até do que a gente inicialmente pensava, né? Vi estudos mais recentes mostraram que é em torno de 10, 15%, né? A gente imaginava que era bem mais do que isso, mas Mas ainda na prática você tem observado isso? na prática eu tenho observado exatamente isso, assim, que não é tão alta quanto eu imaginava. Eu acho que tem que ter mais cuidado com pacientes mais idosas mesmo. Claro. Os casos que eu tive de retenção urinária, todas eram pacientes com mais de 70 anos, infelizmente, porque são as mais difíceis de fazer depois o cateterismo intermitente, né? no caso, assim, eu percebo às vezes uma queixa de uma certa queixa obstrutiva que a paciente não tinha, ela percebe que o jato está um pouco mais fraco, às vezes urina em 2 tempos, mas não de retenção de precisar de sonda. Não tive ainda nenhum caso assim, mas a gente sabe justamente paciente idosa e que a frequência aumenta, né, depois da aplicação e a gente tem que ter mais cuidado. E não sei se você já teve a oportunidade assim de cuidar de um paciente, né, que teve retenção depois. O que é que você acha da conduta de deixar a sonda vesical de demora por um período para os pacientes que têm dificuldade realmente em iniciar um cateterismo intermitente, que talvez não tenha uma duração tão longa? A conduta de deixar a sonda de demora e testar tirar para ver se o pico do efeito da toxina botulínica já caiu e ela já voltou a ter uma função miccional. Eu já fiz isso, né? Já fiz, justamente a paciente tinha 78 anos e não tinha ninguém que fizesse o cateterismo, então eu passei, coloquei a sonda e rezei para que quando removesse ela voltasse a urinar. E ela voltou a urinar, ficou com um resíduo ali de uns 100 ml, mas não teve nenhum outro tipo de repercussão e ficou satisfeita. Então, acho que não sei se isso está descrito em algum local para fazer isso, mas até achei que eu tinha inventado na hora, mas funcionou. Na realidade, eu vi já o pessoal comentar, né, com mais experiência, falando que quando o paciente é idoso, que realmente não tem quem, ele não vai aprender a fazer, muitas vezes não consegue, principalmente a idosa, né, que é muito mais complexo para ela fazer o autocateterismo e não tem um cuidador, alguém que faça. Então, eu vi o pessoal mais experiente falando que deixa a sonda de demora 1 semana ou 15 dias, e aí tira e verifica se voltou a urinar espontaneamente. Ah, joia. A minha ficou por aí, eu acho que uns 10, 12 dias por aí, e depois voltou a urinar. Joia. E eu gente. até... Tá, esse fale, caso, Carolina. viu, Geraldo? Esse caso já é um gancho para uma próxima discussão. Paciente que foi resolvida a hiperatividade, né, mas ela tem incontinência urinária de esforço e que não tem hipermobilidade, né? O que a gente pode fazer por ela? Uma diabética, idosa, enfim. Pelo que ela me referiu, parece que ela não está muito... Ela está satisfeita com o fato. Eu acho que, como a Regina falou inicialmente, a preponderância, nesse caso dela, era a incontinência de urgência. Resolveu, era o que impactava mais a qualidade de vida. Eu acredito que ela não vai querer saber mais pelo menos por enquanto, né, de algum procedimento anti-incontinência para incontinência de esforço, não. Mas aí sempre é um caso desafiador, né? Paciente com Sem incontinência dúvida. urinária de esforço sem hipermobilidade. É verdade. Bom, então eu acho que chegamos ao final, né, de mais um Uro Up to Date da SBU Pernambuco. Eu queria agradecer a todos os palestrantes, né, e a todos que participaram, prestigiaram do nosso evento, e também às telas pelo apoio de sempre. E eu vou passar a palavra, né, para o Dr. Geraldo, que quiser fazer um encerramento, e depois ao Dr. Moacir para concluir a aula de hoje, o evento de hoje.
Não, apenas comentar aqui que agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês, da presença de Karen Anzowski, lá de Porto Alegre, né? nos contemplando com as suas opiniões aqui na nossa seccional, né? Agradecer a você, Carolina, agradecer a Regina também pela participação. Eu acho que foi ótimo, eu acho que foi muito proveitoso e eu acredito que tenha sido bastante esclarecedor para aqueles colegas que não têm, cuja disfunção miccional não seja o seu dia a dia também, né? Eu acredito que isso possa orientá-los realmente com relação à conduta nesses pacientes. Agradeço a participação de todas. Agradeço também, muito obrigada pelo convite, me sinto aqui entre amigos, né? Realmente foi muito bom estar aqui com vocês, agradeço bastante, espero que a gente possa se encontrar em outros eventos, quem sabe presenciais. Sem dúvida. Também quero agradecer a Moacir, em nome da SBU, e a todos que participaram, e é um prazer, realmente, participar desse encontro com vocês aqui. Bom, então, estamos encerrando aqui mais um Euro Up to Date. Queria agradecer a todo mundo que participou, tá? Queria agradecer a Carolina Mayumi pela coordenar esse evento, a doutor Geraldo Cavalcante pela apresentação dos casos, por moderar, por mostrar esse projeto que alguns urologistas de Pernambuco, encabeçado por ele, estão levando à sociedade, né, essas medicações que às vezes não têm um custo muito acessível, para permitir que todos, pelo menos não todos, mas grande parte dos pacientes que não tenham condições financeiras tenham acesso a essa medicação. Agradecer também a doutora Regina, tá, pela participação, e a doutora Karen também, né, como o Geraldo falou, lá de Porto Alegre, né, que deve estar bem frio aí, e por ambientar o nosso evento. Obrigado a todos, né, e até a próxima. Até mais. Até a próxima. Tchau, pessoal. Boa noite a Pela todos. parceria, Boa noite. pela presença de todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite.